Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 1, versículos 8 até o 10. E destacamos o versículo 8 que diz assim: Neste meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. O tema de hoje é: a promessa de Deus de cuidar o seu povo sempre foi realizada. Deus escolheu Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui nós estamos falando do segundo livro. Então, Moisés, quando escreveu o segundo livro, Êxodo, ele fez alguns resumos logo no começo e depois também. Tanto Gênesis é tudo cheio de resumos, e os resumos de forma completa. Assim também, aqui em Êxodo aparecem os resumos, e esses intervalos entre uma coisa e outra é um intervalo bastante grande. Por exemplo, do versículo 1 até o 7, Moisés resumiu a entrada no Egito e o aumento do povo. O povo ficou numeroso. E do versículo 8 até o 10, ele resumiu a atitude do faraó em escravizar esse povo. Veja que no começo, o primeiro versículo de 1 até o 7, até a diferença que está no intervalo do 8 ao 10, isso dá 430 anos. É bastante tempo. 4 séculos e meio quase. Então nós podemos compreender por que esse faraó, esse rei que surge agora lá 430 anos depois, é um faraó que não sabia nada sobre o que aconteceu lá no Egito Antigo, porque aquele antigo faraó colocou José como governador, porque eles receberam o povo de Israel e deixaram habitar na terra do Egito. Porque ele não queria saber, ou não estudou, ou era um povo estranho que tomou o poder lá no Egito, nós não sabemos. Mas esse não estava sabendo da história. E aí, então, nós começamos a ler esses textos e o Êxodo logo começa a falar sobre Moisés. O próprio Moisés que Deus tira lá das águas e dá esse poder para ele ser cuidado por uma princesa do Egito. Veja que as outras crianças foram mortas, os meninos, e Moisés foi salvo. Depois foi criado, aprendeu a linguagem deles e todas as coisas, a ciência, e depois teve que fugir. Mais tarde, Deus o recupera e o chama novamente para libertar esse povo. E é o próprio Moisés que fica escrevendo, escolhido por Deus, então ele domina muito bem esse assunto. Só que esse texto mostra uma triste realidade de muita gente. Viver numa terra estranha que tem suas complicações quando os governantes se tornam desconhecedores da história ou querem mostrar um serviço que não é o melhor serviço. Isso fica difícil para quem é estrangeiro no lugar. E o que vai fazer? Muitos no passado já abandonaram esses países para salvar a sua própria vida. Isso não é uma coisa aqui de agora ou só lá no tempo do Egito. Sempre durante a história isso aconteceu. É só perguntar para os antigos para que eles falem sobre os pais deles ou os avós deles, de onde eles vieram e como eles tiveram que fugir na maior parte das vezes. Muitos e muitos tiveram que abandonar e tiveram que abandonar também a terra, as propriedades e saíram
simplesmente, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. O povo de Israel, ele também teve que sair e estavam num bom progresso, mas agora a escravidão pegou pesado com eles. Mas veja como eles eram livres antes e escravos depois. Deus faz essas coisas? É claro que não. Quem faz essas coisas sempre é o ser humano corrupto e pecador. E Satanás está por detrás disso. Satanás nunca queria que o povo de Israel tivesse liberdade, porque ele sabia que daquele povo sairia o Messias, o Salvador da humanidade. E a igreja que se instalava lá desde Adão e Eva e vinha vindo para frente até os nossos dias e ainda vai para frente, essa igreja, ela seria sustentada pelo Messias, o Salvador. E nós já sabemos que o Messias depois, muito tempo depois, veio e ele é Jesus Cristo, que morreu por nós e pagou o nosso pecado na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, inaugurando também a nossa ressurreição. Este povo livre e agora escravo, isso nos faz lembrar algumas coisas. E sempre é bom lembrar que essa terra que nós moramos, tanto faz em que país ou que lugar do mundo nós moramos, não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria definitiva é o reino dos céus, é o reino de Deus. A nossa Canaã celeste, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Isso está sendo preparado por Jesus Cristo, Salvador. Então, sempre temos que ter isso na cabeça. Mesmo que moramos num lugar que é livre ou que nem é tão livre, mesmo assim, a nossa pátria não é aqui. E durante esse tempo que o seu povo viveu aqui na terra, Deus prometeu cuidar muito bem deste povo, em todos os tempos, e realizou isso. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje, amanhã, sempre podemos nos consolar muito com isso. As promessas de Deus, elas são cumpridas por Deus. E lendo a Bíblia, nós vemos que Deus sempre cumpriu as suas promessas. Por isso, podemos ter a certeza de que Deus cuida muito bem de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, somos-te imensamente agradecidos por não nos deixar ficar de forma definitiva aqui nesta terra pagã, cheias de pecado, cheio de problemas e dificuldades. É claro que nós gostamos do lugar que nós estamos morando, estamos trabalhando aqui, nem todos têm uma vida tranquila, mas a nossa pátria é junto com o Senhor. Não deixa que nós venhamos a perder esse objetivo da nossa vida, de um dia estarmos com o Senhor. Amém.